Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Encontro com o Autor, o programa de literatura da Câmara dos Deputados. Eu sou Maíra Brito e estou aqui na Biblioteca da Câmara, porque esse é um projeto que funciona em parceria do Centro Cultural, Biblioteca da Câmara e TV Câmara. No encontro de hoje, estamos com o escritor Patrick Torres. Patrick, obrigada por ter aceitado o convite. Estamos muito felizes de trazê-lo para o nosso encontro. Maíra, eu vou ter que agradecer pelo convite. Quem agradece sou eu. Uma honra, na verdade, estar nesse espaço, celebrando a literatura e também tendo a oportunidade de falar do meu trabalho criativo na literatura. Assim, é uma oportunidade tanto e também um momento de imensa gratidão. E essa conversa tem a Lara também. Eu sou a Lara Rage, vou ler uma breve biografia do Patrick para a gente começar essa conversa. Patrick Torres nasceu em Brejo, do Piauí, e formou-se em Medicina pela UFMG em 2023, ano em que publicou o seu romance de estreia, O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, obra vencedora do Prêmio Bookwire de melhor audiolivro em 2024. Em 2025, lançou Seca, Bebe Sangue a Terra, reafirmando sua escrita marcada pelo sertão nordestino, pela dureza da sobrevivência e pelas tensões entre fé, violência e esperança. Além de escritor, atua como médico em unidades de pronto atendimento na região metropolitana de Belo Horizonte e é criador de conteúdo digital sobre literatura, reunindo mais de 400 mil seguidores no TikTok e Instagram. Também mantém um podcast dedicado a Machado de Assis, aproximando o clássico de novos leitores. Olha, gente, nosso convidado multiartista, né? Para a gente começar a falar das obras do Patrick, eu vou ler um resumo do livro mais recente dele, aqui, o Seca, Bebe Sangue a Terra. Seca, Bebe Sangue a Terra, de 2025, é o segundo romance de Patrick Torres e se passa em um sertão árido, atravessado pela escassez e pelo peso da religiosidade. A narrativa acompanha Darian e Matias, dois jovens amigos que vivem em Saleiro, vilarejo que começa a progredir depois que uma misteriosa santa, anunciada pelo padre local, faz a igreja crescer. Indiretamente, Darian e Matias se relacionam com o aparecimento dessa santa, mas não podem revelar isso a ninguém. A chegada da santa mobiliza toda a comunidade, instaurando um ambiente de fervor coletivo, que rapidamente se converte em fanatismo e perseguição. Entre crença, culpa e violência, Darian e Matias são levados ao limite, revelando tanto a fragilidade quanto a potência da fé em meio ao desespero. Patrick revisita a tradição regionalista para discutir temas universais: religião, identidade, opressão e resistência, construindo uma história que ecoa para além do sertão nordestino. Patrick, lê um trecho para a gente, por favor. Leio, claro. Que interessante ouvir falarem do que eu tenho feito e do que eu tenho escrito assim, né? Geralmente é um trabalho que me pedem para fazer sobre mim. Aí eu vou lá e escrevo. Não fui eu que falei isso, assim. Estou um pouco surpreso e grato também. Interessante. São experiências que a arte pode proporcionar para a gente, né? Ah, mas tem alguma coisa que você quer acrescentar? Não, eu estou chocado. Tem muita informação. Tenho perguntas, inclusive. De onde vem tudo isso? Estou brincando. Não tem nada que eu queira acrescentar, não, na verdade, porque está tudo aí. E me surpreende mesmo, assim. Eu acho que eu preciso destacar isso, querendo ou não. Acho que é um tópico interessante, até para quem está ouvindo a gente. Eu sou uma artista iniciante. O meu primeiro livro saiu há 2 anos atrás, né? Qualquer fruto que a gente colha que nos surpreenda, que nos faça acreditar no que a gente está fazendo e no futuro do que a gente está fazendo, nos motiva, né? E quando esses frutos são grandiosos, assim, resplandecentes, a gente borbulha de felicidade, assim. Então eu fiquei aqui, depois vocês vão ver, porque eu acho que me filmaram, a minha cara de bobo. E eu não conseguia parar de ficar com cara de bobo olhando para vocês, assim. Falei, gente, que loucura, né? Estão pegando... Porque não é sobre mim. Não é sobre mim, assim. É sobre o que eu quero mover com a minha criatividade. Eu falo direto pro pessoal, assim, eu não sou artista de palco. Máximo respeito aos que são, sou fã de vários, inclusive. Eu sou escritor.
O que brilha não sou eu no bastidor do que eu escrevo. O que brilha está na minha mão, está na mão do leitor, está naquilo que o leitor introjeta e entende. O meu interesse é fazer este vínculo acontecer, que não é o vínculo entre o leitor e eu, é o vínculo entre o leitor e o que eu produzo. E aí, quando essas coisas aqui acontecem, eu fico assim, que interessante, né? Porque é a realização de tudo isso, né? É a comemoração de tudo isso acontecendo. Eu fico muito feliz. Então, obrigado, meninas. Adorei as introduções. Eu separei um trecho para a gente poder ler. Quando a Maíra falou assim, vamos separar um trecho para ler, eu fiquei... Qual, né? Porque a gente que escreve nem escolhe, assim. Bom, é Você tanta tem coisa. apego a muitos São trechos, muitas tem muitos coisas. favoritos. Sim. Mas eu acho que eu peguei um bonito, eu fui pensando no que as pessoas estão marcando bastante também, e em um que não sintetiza, mas traz, de alguma maneira, o que eu tenho como projeto em minha literatura também. E eu acho que eu nunca expus isso de uma forma tão direta como eu expus nesse trecho, assim. E esse livro vai passar por isso em alguns momentos. A gente vai entender. É importante que deixemos de associar a hostilidade do chão à amargura do oferecer. A terra da Caatinga é, sim, dramática e violenta. E não faltam detalhes disso por aí e por aqui. Para sobreviver na Caatinga, é necessário saber dançar sobre ela, desviar-se das pedras pontudas e dos espinhos. Mas não é assim também a vida? Não se vive sem saber dar passos tortos ou ritmados que acompanhem ou desacompanhem a melodia da existência. Viver é isto. E o vasto espectro da violência, dos altos e baixos, e da bonância, da angústia, da concórdia e da discórdia, do saber ir e do conseguir voltar, são da naturalidade desta coisa que nos faz bichos pensantes. É pecado dizer que o viver é a Caatinga? Creio que não. O viver é a Caatinga, reafirmo, o viver é a Caatinga. E só discorda quem vive fora dela ou a vivencia sem em sua pissarra esquentada mergulhar. E discorda porque desconhece. É neste lugar do tudo e do nada que habita o mistério paradoxal da terra seca que muito oferece. A Caatinga é o começo, o meio e o começo. Desse eu me orgulho, gente. Maíra, vou até pedir licença aqui para mudar a ordem. Como ele falou da Caatinga, eu vou fazer logo uma pergunta sobre isso. Que eu achei muito bonita e tocante essa relação dos personagens com a mata da Caatinga, né? E os personagens ouvem a mata, eles recebem ordens dela, conversam com a mata salva, dá força para os personagens. Então, ela é uma personagem também. Isso me lembrou autores como a Geni Nunes, autores indígenas, né? Como o Ailton Krenak, Davi Kopenawa, que falam de uma relação semelhante com as matas, com os rios, com a montanha, tratando-os como organismos vivos mesmo. E aí eu queria saber se isso foi, né? Como que foi? Você pensou na Caatinga como uma personagem? Como que isso foi ganhando relevância e força no livro? O meu texto, ele não surge de escaleta. Escaleta, para quem não sabe, é a organização prévia à escrita que os escritores costumam fazer. Os escritores usam alguns termos para definir o que fazem, né? Eu sou um escritor arquiteto, eu sou um escritor jardineiro. E aí, enfim, é a da abordagem da escrita. São técnicas. Eu não tenho técnica. Eu já li que escritores como eu são escritores ruins. O que é um escritor ruim? Que não faz isso. Ele não está preocupado com o ordenamento dos fatos dessa maneira prévia. Eu gosto que os meus textos sejam espontâneos. Eles falam o que eles têm que falar. Não sou eu quem os planejo. Até porque eles não são fruto só do que eu quero criar. O que eu escrevo é resultado da minha elaboração, daquilo que eu entendo do mundo, compreendo e quero compreender, né? E aí, nesse sentido, eu vou deixando o texto me dizer como ele quer vir. E eu tento, enquanto escrevo, ir aos extremos, assim. Eu tento experimentar o máximo de coisas possíveis no âmbito da criatividade, até, para que aquelas experiências me proporcionem momentos de estalos mentais e de criação mesmo, assim, sabe? É como se fosse uma argila que vai se formando ali.
E a Caatinga surge nesse texto em 2 momentos diferentes. O primeiro deles é quando eu leio Nego Bispo. Antônio Bispo dos Santos, para quem não conhece, imagino que muita gente o conheça. É um escritor grande intelectual brasileiro, importantíssimo para a literatura a respeito da população quilombola no Brasil, para a literatura negra, para a literatura de registro histórico. E ele é de São João do Piauí, que fica do lado da minha cidade, que é Brejo do Piauí. Juntando tudo isso, eu falei, eu preciso ler o Nego Bispo. E li até muito tarde. Eu deveria ter lido o Nego Bispo há muito tempo. O texto do Bispo mudou o meu jeito de ver o mundo. Eu li o primeiro, Colonização, Quilombos, Modos e Significações, e engatei o segundo, que é o A Terra Dá, a Terra Quer. Não por acaso, o primeiro nome agradecido dos meus agradecimentos deste texto é o Antônio Bispo dos Santos, porque ele proporcionou que o meu mundo se expandisse de um jeito que eu não imaginava que fosse acontecer aos 22, 23 anos, assim. E ali eu entendi o que é a tal da relação do homem com a terra. Eu já tinha visto sobre isso. O meu livro favorito fala sobre isso, que é o 15, da Raquel de Queiroz. João Guimarães Rosa também faz isso com Grande Sertão Veredas. Vidas Secas, todas essas referências, para mim, claro, Vidas Secas também mostra uma relação interessante do homem com a terra. São Bernardo também, do Graciliano Ramos. Já tinha lido muito sobre isso e achava que a relação do homem com a terra era uma coisa. Quando eu li o que é o pensamento quilombola, sob a perspectiva e a abordagem do Nego Bispo, eu entendi o que é a relação da terra para o homem a partir desse outro lugar, que não é o lugar ocidental. E não é um lugar só afrocentrado, é afro-brasileiro, sobretudo. Isso me encantou porque o que eu vi nisso foi identificação. É aquilo mesmo. Eu fiquei embasbacado quando eu li Nego Bispo, porque eu falei, é isso aqui mesmo. A minha avó, que é uma fonte muito importante para a minha arte, assim, tinha uma relação com a terra que era aquilo mesmo. O meu avô é isso. Eles escutam a mata. E não é de um jeito esquizofrênico, patológico. Se respeita o que o tempo dá. Está no tempo do caju? Comamos caju. Não, as mangas estão caindo do pé. Comamos as mangas. Não, está brotando tamarindo. Comamos os tamarindos. A natureza nos está dando isto. A artificialidade das coisas escapa de quem tem essa relação. Eu não quero obrigar a natureza a fornecer para mim coisas no meu tempo. É sobre paciência, é sobre a espera, a compreensão, talvez até a submissão. Compreender que a grandiosidade daquilo que nos cerca, e aí a gente traz uma metáfora, né? Porque a grandiosidade daquilo que nos cerca, eu posso pensar no ecossistema e na materialidade, na mata, na caatinga, na vegetação, que tem um limite, vai cruzar depois e vai virar outra coisa, e também na existência. Tudo é muito grande. E você conseguiu trazer esse tempo para a sua vida? Porque eu lembro que no Causer você fala de uma das personagens que levou o tempo de 3 buritis para poder sair de um luto, assim. Então, sim, não só no Seca, mas antes mesmo, onde a Caatinga não estava tão presente, você já tinha essa perspectiva. Você conseguiu levar para a sua vida? Assim, nós urbanos, seus leitores, você acha que a gente também consegue? Eu acho que consegue. Eu não precisei levar para a minha vida, porque sempre foi assim. Essa coisa do tempo ditado pela natureza. Sempre aconteceu assim. Eu acho que os leitores conseguem, porque isso está no campo do além da ignorância. Conheça isso. Leia a literatura produzida pelos povos originários, pelo pensamento quilombola, pelo pensamento afro-brasileiro. Você vai ter uma nova perspectiva de mundo que escapa ao capitalismo ocidentalizado, o capitalismo ocidental, na verdade, né? O Ocidente, o modo de produção capitalista, nos faz entender o mundo de um jeito que não conversa com como o mundo é e era antes de nós, né? E como ele era antes de nós, emendando as duas perguntas, é gigantesco. A natureza, a Caatinga, surge, na verdade, como uma grande metáfora. A sua materialidade é muito importante, mas ela é uma grande metáfora. Ela é o mundo. O Guimarães vai dizer que é o sertão, né? Eu vou lá dizer, com muita ousadia, que a Caatinga é o mundo. Eu digo que o Brejo, minha cidade, é o mundo. Porque é de uma imensidão inenarrável, assim. Eu não consigo descrever o que tudo isso é, porque escapa o tempo. E aí eu tenho memória sobre isso, que é, quando eu estava escrevendo Seca, eu botava uma rede na roça de vovô, que ficava no meio do mato, para escutar a mata.
de novo, não de um jeito esquizofrênico, para ouvir o zzz que a caatinga faz. E ali eu entendia que eu era muito pequeno diante daquilo tudo, e a mim cabia a contemplação, o respeito e a tentativa de descrever isso naquilo que eu queria contar. Eu precisava disso. Então, a caatinga, e essa minha relação com a caatinga, vem nisso e daí. Posso? Isso me lembra um personagem, ainda nem entrei no Seca, estou no Cozer, que é o Pajé Dourado. Então, você tem um personagem ali que traz uma tradição cabocla, afro-indígena, e eu fiquei super curiosa. Esses personagens são reais? Sim, são mitos que existiam lá na sua cidade, lá no Brejo do Piauí, naquele território? Como é que você vai construindo esses personagens que não são necessariamente os protagonistas, mas que estão no cenário das histórias? O Pajé Dourado ele surge num contexto de exceção, né? É um personagem que está num contexto de exceção. Ele se torna o Pajé Dourado depois de um episódio que resulta da exceção, da violência, da dor, da mágoa do outro sobre ele, da intolerância do outro sobre ele. E isso tudo acontece em cidades pequenas do interior do Brasil, né? Figuras dissidentes não são respeitadas, queridas, abraçadas pelas comunidades. Nem sempre, né? E eu queria trazer isso. Era uma coisa que estava na minha cabeça na época, porque O Cozer das Pedras, o Roer dos Ossos é um livro sobre a dissidência, sobre o não se encaixar, assim. Acho que as minhas duas obras vão para esse lugar também, porque são sentimentos que eu constantemente elaboro. Mas o Pajé Dourado, eu precisava que ele fosse diferente não só na exceção má. Eu queria que ele resplandecesse na exceção também. E o único lugar que eu podia buscar essa resplandecência dele era na mitologia do Brejo, assim. Tem interiores na minha cidade, é uma cidade muito pequena, né? E aí nós temos hoje em dia, menos de 4.000 habitantes. E nós temos interiores, né? Regiões, vilarejos mesmo ali, dentro do município. E no caminho de um desses vilarejos, a gente tem formações rochosas que, inclusive, fazem parte do Parque Nacional Serra da Capivara, porque a minha cidade é do lado do Parque Nacional Serra da Capivara, né? E aí, são formações rochosas, alguns canyons também. Claro que o que não falta é história. Da voz que se ouve, do zunido que se vê, da pedra que cai, da bruxa que tem, do índio que corre, do cachorro que anda em pé. E essas coisas vão aparecendo, são lendas locais, não são coisas que vêm de uma mitologia consagrada no Brasil, né? E aí eu pensei, poxa, se eu uno essas figuras que também estão em estado de exceção, se tem medo delas, né? A esse outro sujeito que já está em estado de exceção, eu consigo elaborar isso de um jeito interessante. Vamos brincar com isso? E aí foi e aconteceu. E é isso. Constantemente o movimento é esse. Antes da próxima pergunta, vou ler só a mensagem da Ana Maria, que ela só quer parabenizar Patrick Torres. Você é motivo de muito orgulho para a nossa cidade e estado. Parabéns, garoto. Obrigado. Obrigada, Ana Maria, que pela honra. mensagem. Falando nisso, vamos voltar aqui um pouquinho, que eu acho que é uma coisa que desperta curiosidade em todo mundo, né? Você tem 25 anos, estou certa, né? Acabei de fazer 26, Então, mês passado. Ótimo. Você tem 26 anos, já tem 2 romances publicados, é médico, é um produtor de conteúdo famoso, é mediador na Bienal. Conta pra gente como é que você chegou aqui, né? Como que você virou produtor de conteúdo, como que foi essa trajetória meteórica e impressionante? Naturalíssima. Eu não sabia que isso ia acontecer em momento algum, nunca planejei um negócio desse, não estava no meu escopo, não era meu desejo, mas eu sempre fui da comunicação. Das outras coisas que eu sei fazer, a que sempre me botou no mundo era falar e conversar. Eu engabelo o povo mesmo, eu converso. Eu sou bom de conversar mesmo. Causeiro, assim? Né? Pivitado, para frente, a vida toda foi assim. E aí, eu me tornei leitor na adolescência e durante a faculdade eu criei com uma amiga minha um clube do livro. E nós líamos muito nesse clube, sobretudo os clássicos. E foi esse clube, inclusive, que me introduziu a muitos clássicos que mudaram o meu jeito de ler. Eu passei a ler muito mais clássico e, hoje o que eu leio predominantemente são os clássicos e os contemporâneos também, que certamente virarão bons clássicos. E aí,
a pandemia chegou, né? Quando a pandemia chegou, eu estava nessa velocidade de muita leitura. E, bom, a faculdade falou assim, não vamos continuar as atividades. Faculdade de Medicina, lá na UFMG. Vamos todo mundo para casa, vamos organizar as coisas todas. Claro, vamos. 15 dias. Já já eu volto. Não foram 15 dias. Claro. Maio. Ócio. Não tinha faculdade. Eu estava na casa dos meus pais. Estava saindo. No brejo do Piauí, em pandemia, não havia para onde sair. E aí eu falei, tem um bocado de livro aqui em casa, eu vou ler. E aí eu li 30 livros em um mês. Não recomendo. Foi uma delícia. Eu gostei muito. Gosto muito de ler, pelo amor de Deus. Mas... Efeito pandemia, exatamente, né? aquela quanto, você né? teria tempo para se dedicar, ou não? Não dormiu? Dormia pouco, eu virava a noite lendo. Imagina, teve livros que eu levei 2 dias, nunca levei meio dia, mas eu emendava um livro no outro. Eu só peguei livrão, assim. Nessa época que eu li muita coisa de Clarice e tal. Enfim, livrão não de tamanho, né? Do que é o livro, enfim. E aí, minha gente, eu precisava falar sobre esses livros com alguém. E eu não tinha ninguém com quem conversar. O Clube do Livro estava parado. O pessoal não estava lendo os mesmos livros que eu. Ninguém leu 30 livros em abril naquela época. Em maio. E aí, o que aconteceu foi... Eu tinha um jeito interessante de brincar com essa coisa de falar com as pessoas sobre os livros. Eu faria vídeos e mandaria para alguém ver. No TikTok, né? E assim fui eu para o TikTok. Postava um vídeo para minha amiga ver, Ana Flávia, que tinha criado o Clube do Livro comigo. E a Ana Flávia via, amigo, adorei, é isso aí. Tá bom, ok, Ana Flávia, vou apagar. E apagava. Postava, ela viu, apagava. O meu intuito não era criar nada nas redes. Eu tinha 25 seguidores no TikTok nessa época, não era sobre isso. Um dia, a Ana Flávia demorou para ver. E era eu contando sobre Dom Casmurro. E eu contava sobre Dom Casmurro como se fosse uma fofoca. Então eu começava o vídeo assim. O meu pai acha que eu não sou filho dele, porque eu era o Ezequiel. Entendeu? A minha mãe se pergunta como isso acontece. Até hoje eles têm uma rixa entre os dois, porque ele acha, na verdade, que eu sou filho do melhor amigo dele, que é o Escobar, na história. E conto isso, o povo embasbacado vê aquilo, pandemia, todo mundo na internet, e de repente, não... Essa história não é minha, é de Dom Casmurro, do Machado de Assis. Ah, não sei o quê. Beleza. A Ana Flávia ficou sem ver. Umas 4 horas depois, o vídeo tinha 100 mil visualizações. Aí eu olhei assim e falei, aconteceu alguma coisa. Eu podia ou pegar isso e deixar pra lá, legal, um vídeo que viralizou, ou fazer mais. Eu fiz mais. E aí tô aí até hoje. E o primeiro romance, você escreveu durante a pandemia também? Não. Na verdade, tem uma relação com Brasília, esse primeiro livro. Eu nunca conto, porque é só um detalhe. Mas olha só. Olha, história inédita, então, Isso, meio para isso. vocês, Na aqui. UNB, quando eu comecei, antes de fazer medicina, eu fiz 6 meses de Direito na Universidade de Brasília. E aí, quando eu estava lá, assim que eu saí, abriu um concurso de texto para contos e poemas. Eu escrevi um conto, inscrevi esse conto no concurso e também escrevi um poema e inscrevi. O poema foi selecionado, nós publicamos, ganhamos, legal, ótimo. O conto não foi. O que era o conto? O primeiro capítulo do Cozer das Pedras, o Roer dos Ossos. Então, ele veio antes de eu entrar na medicina e antes desse movimento de literatura, de leitura e produção de conteúdo acontecer, antes da pandemia, né? Só que depois esse conto se expandiu e virou um romance só porque eu queria escrever, não era mais para virar alguma coisa, né? E aí foi assim que o Cozer nasceu, do movimento de desejo que esse conto se expandisse e contasse mais histórias. E para você escrever o Seca, você escreve entre um plantão e outro? Como é que você concilia a sua carreira médico, a sua carreira escritor? O meu trabalho de escrita, ele não é legal. A minha relação com a literatura e com a escrita, ela é muito violenta. Eu não escrevo por prazer, eu não escrevo sorrindo. Eu não escrevo todos os dias. Se eu fizesse isso, eu estaria cavando um buraco no meu abdômen, assim, e mergulhando nele, quase literalmente. É de uma extrema dor, assim. Não me custa nada parar 2 meses de trabalhar e ficar sem dinheiro depois para escrever.
Porque se chegou a este ponto, é porque a terapia não deu conta, o psiquiatra não deu conta, os amigos não deram conta. Virou alguma coisa que eu precisava transformar em outra coisa, para dar sentido àquilo. E esses 2 livros acontecem nesse contexto. O Seca surge de uma dor gigantesca que eu passei no contexto de ruptura de relações. Eu nunca senti algo tão avassalador na minha vida, assim. E eu não encontrava amparo para aquilo em lugar nenhum, assim. E eu precisava escrever, eu precisava buscar esse amparo nisso. E aí eu comecei o livro no movimento inconsciente de entender que aquilo estava começando a acontecer. Não tinha acontecido ainda o movimento de ruptura. Sabe a prévia da ruptura que acontece em diversos contextos? Você vai entendendo. Você vai se fazer de sonso de si, mas você vai entendendo. E, de repente, a ruptura chega com uma dor devastadora. E aí, quando a dor chegou e não demorou para chegar, não tardou em nadinha, eu estava só com as 15 páginas do livro escrita. E aí foi uma coisa que eu chamo de vômito. O livro veio. 2, 3 meses estava pronto. Eu parei de trabalhar. Como eu ia trabalhar naquele estado? Eu fechava, e aí é a coisa do artista, maluco, da casa. Eu sou bem esse estereótipo, às vezes, quando eu estou escrevendo. Eu fechava todas as janelas do meu apartamento, eu ficava moro sozinho, né? Fechava as janelas do meu apartamento e ficava de um lado para outro às 3 da manhã na casa, ouvindo uma música esquisita, buscando esse sentimento meu, que em algum lugar viraria essa escrita que eu não queria fazer, mas que se faria e se fez. Então, hoje, é até a desculpa que eu dou quando reclamam do meu texto. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Foi outra pessoa. Não, ele se fez aqui. Não tem. Essa criatividade vem desse lugar, assim. Não é isso. Tem uma pergunta aqui que tem a ver com o seu processo criativo. O Jairo, daqui da Câmara, pergunta que tem 2 escritores consagrados que possuem algo em comum com você. Foram médicos e são mineiros, mas ele é do Piauí, né? Agora que você está morando em Minas. Nos escritos deles, há fortes indícios da influência da medicina na composição dos personagens e na escolha de personagens labirínticos. E quanto a você, seus pacientes e o universo hospitalar têm peso na sua obra? Ele está falando do Pedro Nava e do João Guimarães Rosa, né? 2 veteranos meus. É uma honra, inclusive, pensar desse jeito, assim, que eu estou onde Pedro Nava e Guimarães também encontraram algumas de suas carreiras, né? Complicado pensar na medicina me fazendo criar, porque a medicina também não é um ambiente que eu gosto. Não dá para ser feliz na medicina hoje. Não dá. A medicina é gostosa durante a faculdade. E talvez quando eu me tornar especialista, que eu puder exercer a medicina com paciência e mais cuidado. Hoje é muito perigoso ser médico para mim. Eu sou generalista, me formei tem 2 anos, eu nunca nem fiz prova para residência médica. Eu nem sei o que eu quero fazer. E não é um ambiente hostil. Os pacientes são hostis, mas a gente entende de onde vem essa hostilidade, a gente tem que ter essa empatia, também faz parte do nosso trabalho. Os nossos colegas de profissão não são todos que são gentis. A gente vê muita coisa. Então, não são coisas que te trazem recordações gostosas, entendeu? Tipo assim, você não vai pensar no seu almoço, como eu sou feliz fazendo isso. Agora, também tem algo muito maior do que essa materialidade do que te faz infeliz, que são algumas experiências. A medicina foi o que me mostrou o pior lado da miséria na minha vida até hoje, assim. Foi através da medicina, inclusive durante a faculdade, que eu conheci, não experimentei, mas conheci, vi com os meus próprios olhos o que é a miséria, o que é a vulnerabilidade, o que é a demanda pelo cuidado, que é mais do que a necessidade. Eu estou demandando cuidado, eu não estou necessitando, eu estou demandando. Eu estou numa condição que, se você não me der cuidado, alguma coisa muito ruim vai acontecer aqui. Estar no lugar de alguém que cuida, que, se não quer cuidar, se bote no seu lugar, é o seu trabalho. Cuidar do outro é a função do médico. Ele não tem que querer cuidar do outro. Não está aí. Onde reside o que ele passou 6 anos fazendo para estudar, é no cuidado. Então, isso a medicina me mostra, e que o dia a dia não mostra. E aí, está aí o lugar que a medicina me conta. A empatia, onde a falta de empatia pode chegar, o que ela pode proporcionar, até onde aquele que demanda e não tem pode chegar, né? A fraqueza, a vulnerabilidade.
são coisas que a medicina me mostra, assim, e vão para o meu texto, com certeza. Isso se converte, sim. Eu acho que tem uma rudeza de Rude, né, em alguns personagens, que talvez venha desse espaço. Eu queria que você me contasse um pouco, mas eu queria falar sobre o masculino nos seus livros. No Causer, você tem uma relação entre pai e filho que é conflituosa. Tem uma discussão do masculino ali também, como é que esse pai se impõe diante do filho. E já no Seca, tem outros personagens masculinos que têm uma relação de afeto, que precisam equilibrar essa relação de afeto, apesar dos pesares, né, que a história traz. E também vou complementar um pouco trazendo, no Causer, você tem uma mãe que sofre violência doméstica, esse filho vê e sempre está tentando tirá-la daquele lugar, né? Você sente que seus livros discutem masculinidade e também podem ajudar a gente, aos jovens, de repente, verem o mundo de uma outra forma para que o machismo diminua? Assim, porque tem um machismo presente nos dois livros. A masculinidade é um tema para você? Sem dúvida, sim. E talvez mais de forma inconsciente do que de forma consciente, quando estou escrevendo. Assim. Acho que eu não acordo pensando, vou elaborar a masculinidade. Assim. Mas ela vai acontecendo, e justamente porque ela vai acontecendo sem esse pensamento, eu entendo que ela é inconsciente. Ela vem para aqui e ela está aqui. Né? Isso acontece porque eu sou um jovem gay. Eu nasci um jovem gay. Nasci e cresci um jovem gay numa cidade do interior do Piauí de menos de 4 mil habitantes, religiosa, cristã, evangélica e católica. Não foi legal. Eu sou uma segunda geração de gays numa cidade que hoje não tem 30 anos de emancipação política. O Brejo não tem 30 anos de emancipação política. Quando o primeiro prefeito do Brejo surgiu, eu estava nascido. Quer dizer, quando eu era criança, uma primeira geração de gays no Brejo aconteceu e apresentou o que era a homossexualidade para aquela sociedade, que estava se organizando ali, e logo em seguida veio a outra geração, que era eu, adolescente. A primeira geração, estamos aí até hoje, não é que ela acabou. Mas a segunda, que é a minha, um de nós já foi. E foi num clima de muita violência e de rejeição à dissidência. A masculinidade era tema de debate contínuo entre nós. E alguns de nós debatemos isso até hoje. Por quê que nós fomos vítimas de tamanhas violências? Inclusive de sentir a violência que sobre o outro recaiu de forma tão brutal. O que é isso aqui? Cabe a mim, enquanto artista, enquanto alguém que é curioso sobre isso também, e que elabora sobre isso, e que introjeta isso, e que traz cargas sobre isso, para as inseguranças, para as vulnerabilidades, para onde chega, onde não chega, amarras das quais, com muita luta, tenho me libertado, botar isso em algum lugar e dar outro sentido para isso. Então, vira texto, vira elaboração. Porque o intuito é alcançar esse, se não um caminho, um resquício de liberdade. E por que liberdade? Enquanto antagonismo da prisão. Porque essa masculinidade moldada, que rejeita quem não faz parte dela, nessas regiões, ou enfim, a masculinidade é muito diferente e disforme nos espaços, mas ela tem um cerne, né, de dominação e de organização de uma sociedade que oprime outros sujeitos, sobretudo mulheres. Mas tentar entender isso e fazer antagonismo a isso, num lugar de compreensão essa masculinidade não me amarra, não me limita, e eu tenho que, de alguma maneira, escapar dela. É um movimento de escape. Né? Não sei de que maneira essa elaboração pode resultar em coisas do tipo diminuição de machismos e outras violências, mas, no mínimo, elaboração, pensamento, compreensão, talvez, questionamento. Eu vou fazer uma pergunta minha e emendar aqui com uma da plateia.
Eu ouvi numa entrevista, depois da publicação do Cozer das Pedras, você se intitulando como um escritor regionalista. Em alguns momentos, lendo seus livros, eu me lembrei de outros escritores nordestinos, como a Socorro Racioli, o Estênio Gardel, pelos temas tocados mesmo, né? Mortes chocantes e misteriosas no interior, um analfabetismo de gerações anteriores. E eu queria saber se você continua se entendendo como escritor regionalista, se isso é importante para você. E vou acrescentar aqui a pergunta da Eliana. Como os personagens do livro refletem a resistência ou a vulnerabilidade diante de um cenário de escassez e violência? Tá. Primeiro, mais que nunca eu me entendo um regionalista e me recuso a abandonar essa ideia. Eu preciso disso aqui. Eu preciso estabelecer esse espaço. Mas é limite. Não é limite. É o meu espaço. Você não está proibido de cruzar essa fronteira e nem eu vou deixar de cruzar para chegar à sua, que se diz não regionalista. Todos nós somos regionalistas. Quem escreve em Curitiba também é regionalista, né? Mas, ainda que negue, eu sou um convicto e anunciado regionalista. Eu preciso dizer, eu falo do interior do Piauí, não é nem do Nordeste. O Nordeste é grande demais. Eu falo do interior do Piauí. A minha literatura, eu não vou dizer que ela é piauiense, porque ela é patriquense. Não tem mais ninguém que escreve no brejo. Patriquense. Entendeu? Então, a minha literatura ela vem desse lugar e eu preciso delimitar ela enquanto lugar onde eu crio. Aqui eu crio, não esbarra em mim, não cruza o meu caminho, não me limita, não me amarra. É aqui que eu vou. Você está bem-vindo. Fique à vontade, mas lembre que a casa não é sua. E aí, é nesse lugar que não tem fronteiras, mas que diz onde eu estou, onde eu gosto de exercer a minha criatividade. E, sobretudo, porque eu gosto desses temas, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de me elaborar sobre isso, né? Mas você acha que é um novo regionalismo? De que forma é que ele está diferente do regionalismo que se aprende na escola com clássicos, Guimarães Rosa? Não sei se é novo, sabia? Porque talvez o regionalismo modernista também tinha essa perspectiva que eu tenho hoje do que é o regionalismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente toma o contragolpe, né? Que é da galera que fala, se você se afirma regionalista, você nunca vai ser um não regionalista, né? Você nunca vai ser um escritor universal. Você nunca vai ser um escritor, você vai ser um escritor piauiense. Eu adoro a ideia, me recuso a me dizer que não sou um escritor piauiense, mas há escritores contemporâneos, inclusive, que por conta desse embate e da compreensão, da necessidade do rompimento dessas fronteiras, desses limites, não gostam de adotar o tema regionalista. Então, é difícil entender se é novo, porque hoje, neste movimento de compreensão do que é esse regionalista, que eu faço e outros autores também fazem, nós também levamos o contragolpe, que é dado ao mesmo regionalismo modernista, que é, não existe isso, eu não sou o outro. Não me trate como o outro numa literatura que você também produz. Eu digo o contrário, eu sou o outro porque eu não posso e não quero ser o outro. Eu sou o outro porque eu não quero ser você. O outro que sou se afirma o outro e precisa disso, porque sempre fui ao que sou. E não sei se eu tenho o desejo de deixar de ser, não. Se você puder tocar na pergunta da Eliana também sobre as temáticas da escassez, da violência, sobre esse cenário. Eu tento não fazer personagens planos. Não tem como. Esses personagens são inspirados em pessoas. No Cozer tem uma Dona Luísa, que é literalmente a minha avó, né? Tem os personagens... A minha mãe é uma professora do primeiro livro, né? A Dona Luísa, minha avó, que é muito importante no meu trabalho artístico, também está aqui, nesse texto. E não tem como eu olhar para essas mulheres ou para essas pessoas que inspiram os meus textos e ver pessoas planas, porque ninguém é plano. Há uma esfera de comportamento, para o bem e para o mal. O vilão marcado não é um vilão marcado, ele é alguma outra coisa para além disso tudo. E eu acredito que, e é assim que eu vejo, no momento em que eu coloco personagens complexos, elaborados, difíceis, com faces assim, que podem ser questionadas, e não estou falando de vilanismo ou de benfeitoria, é sobre tentar entender de onde vem isso que esse personagem está apresentando agora, né? O que é isso? Por que ele faz isso? Por que ele é assim? Por que ele não está lá, né? Isto cria um personagem que resiste a esse ambiente de escassez. Porque o que seria, qual que é a proposta da realização da escassez? Que eu limite os sujeitos.
que esses sujeitos não existam nem intelectualmente, às vezes nem fisiologicamente. A gente tem extermínios que partem da escassez. A escassez é um mecanismo de guerra, é um instrumento de aniquilação. Então, para eu aniquilar subjetividades, eu posso usar da escassez para isso. Quando eu pego a escassez hostil da natureza, da intempérie, do tempo, da existência, e coloco personagens que, apesar dela, existem de forma complexa, não se deixam limitar por essa escassez, eu entendo isso como resistência. E existência também, né? Quase um clichê dizer isso hoje em dia. Porque esses personagens existem apesar dela e, veja bem, com ela. Né? É isso. E para que público-alvo você escreve? Você pensa no seu público? Eu sinto... Você tem protagonistas jovens nos seus livros. Sinto como romances de formação, que eles estão nesse momento. Né? Você escreve para o público jovem, você imagina seus livros nas escolas, por exemplo, como a gente leu o 15, o São Bernardo, assim, em algum momento trazer essa nova Caatinga, esse novo Nordeste. Né? Eu acho que não. Não de forma frustrada. Eu não vislumbro nas escolas porque acho que... não sei se o sujeito que fala, e aí é importante que se baixe a crina e se compreenda num Brasil que é o Brasil de hoje, apesar de progressos, enfim, estarmos num cenário diferente do que já estivemos. Não sei se as escolas estão abertas a aceitar o escritor negro, gay, nordestino, que fala da população do interior do Nordeste e que fala de personagens, homens que se relacionam. Nos 2 livros nós temos homens que se relacionam em algum sentido. Né? Então, assim, não vejo isso entrando por um ponto de vista de intolerância. Pode ser que eu, às vezes, vislumbre isso, assim, um sonho e tal. Talvez sim, mas não é aí que eu prendo a minha cabeça, não. Eu sou bem pessimista nesse sentido, sempre fui, assim, porque, apesar de acreditar muito no que eu faço, eu tenho que entender onde eu existo, né? E, às vezes, isso vai impactar, inclusive, no tal do público, né? Eu preciso entender que quem vai me ler vai ter a cabeça aberta para isso aqui, porque ninguém é obrigado a ler um livro, a não ser que seja, sei lá, na escola para fazer uma prova. O cara vai pegar o meu texto e, na hora que ele encontrar só personagens negros, mulheres que têm protagonismo de outra maneira, enfim, ele vai questionar isso e ele vai dar uma afastada. Diz, está tudo bem, eu nem quero que esse cara me leia. Né? Agora, se eu me preocupo com o público, eu não guio o meu texto pensando nisso. O meu texto é o meu texto, ele é como ele é. Acontece que o pessoal se identifica com ele, e aí é um pessoal específico, que lê outros textos parecidos com isso. Eu estou numa onda... tem que entender que eu também tenho que ter isso. Assim, eu estou numa onda em que é tendência a escrever textos assim. A literatura brasileira contemporânea é assim. Ela elabora sobre o autor, ela pensa nas questões atuais, ela reivindica o passado, ela reivindica a memória. Né? Nós estamos fazendo isso. Não que eu olhe para isso enquanto algo que vai balizar o meu texto, mas se há tendência, as pessoas estão lendo isso, acontece dessas mesmas pessoas pegarem o meu texto, o texto do outro fulano que vai chegar agora, da fulana que saiu mês passado, da fulana que vai viralizar no TikTok, enfim. Então, vai chegando no público de forma muito orgânica e natural. Eu não balizo isso, assim. Inclusive, até é meio perigoso isso, assim. Eu converso com as pessoas que trabalham comigo, às vezes, porque, às vezes, o jovem me lê bastante, sobretudo porque ele me conhece das redes sociais, ele me conhece da Bienal, que é uma festa, um evento muito jovem, as pessoas vão me ler. E aí, assim, a coisa que eu mais escuto são reclamações a respeito da minha linguagem, que, de novo, digo, não tem nada a ver com isso. Mas a galera reclama muito da minha linguagem, que diz que é truncada, que é antiga, porque que a cadência é essa? Por que mesóclises, próclises e ênclises? Eu falei, gente, não sou eu, e mesmo, como o texto pediu para ser. Então, não sei se eu foco nesse público que não tolera isso, sabe? Isso me chamou a atenção, essa questão da linguagem, porque, assim, ao mesmo tempo que nos diálogos tem uma coisa marcada pela oralidade, né, uma linguagem marcada pela oralidade, você fala... sei lá, rumbora, algumas expressões bem orais, quando entra o narrador, é um narrador mais clássico, né? É uma linguagem marcada por
frases invertidas, até mais rebuscada, com muitos adjetivos. Como que é essa questão da linguagem para você? Tem esse contraste, você enxerga esse contraste que eu estou te falando? Como que é essa escolha da linguagem? É natural. Acontece assim. Eu só sei escrever assim. Você acha que é a influência dos autores clássicos? Eu pensei um pouco nisso. Sim, definitivamente. Eu acho que sim. Meu texto não era assim antes de ler os clássicos, não. Eu já era de escrever, né, redação da infância, eu já escrevia, já era o aluninho que, melhor do texto bonitinho, não sei o quê. Mas minha mãe é professora, foi professora de português, tive muito contato com gramática e tudo, então eu sempre fui um apaixonado pela língua portuguesa. E aí, depois que eu conheci os clássicos, eu entendi que existe a chance de brincar com isso. E eu só sei escrever assim porque eu só sei escrever brincando. É a parte do prazer da escrita. Tem a dor da escrita, aquele processo todo, mas o colocar no papel é o gozo, assim, é a parte boa, porque é quando eu posso brincar. E eu brinco mesmo, assim, eu escrevo o texto, aí eu volto e reorganizo e mexo. Às vezes eu tiro. Tem muita ênclise que eu deixei de colocar, porque o pessoal me fez entender que talvez tem que tomar cuidado. Mas, às vezes, era ênclise demais mesmo, porque o texto pedia para fazer ênclise e não deixava tirar. Na revisão, quando passa, tem muita coisa que eu não deixo tirar, porque veio assim, o texto pediu para fazer assim, quando você lê o parágrafo, faz sentido ser o que era, porque é assim. Então, é um movimento muito natural. Mas é natural porque eu fui influenciado pelos clássicos, assim. Feliz aniversário para as minhas amigas é um negócio que elas acham o máximo, elaboradíssimo, assim, elas comentam super e tal. Não estou dizendo que é bom, não tem nada a ver com isso. Mas elas acham, meu Deus, é porque o Feliz Aniversário do Patrick é o mais não sei o que. Até parei de fazer, eu só dou um Feliz Aniversário, que é um textão, lê aqui o meu livro, tá certo. Em qual momento histórico as suas histórias se passam? Você acha que isso faz diferença? É proposital isso não estar marcado? Porque, de certa forma, ainda cria esse sertão mítico em que os jovens não têm celular, né? Será que lá em Brejo ninguém tem celular? Tem, você produzia conteúdo de lá. Mas a gente... Talvez, eu fico nessa dúvida e eu queria saber se é proposital, assim, esse momento histórico não estar marcado. Ou é porque é uma coisa que é pra gente, você está resgatando uma memória, não, como você falou? Não, é porque eu acho que... Isso é minha cabeça, assim, como que eu entendo, né? Eu acho que não é interessante marcar tempo. Se eu boto o celular, eu estou marcando tempo. Eu estou dizendo que não é em 88, que não é em 77, que não é em 66, que não é em 62. Você prefere que seja atemporal? É para não marcar. Mas eu coloco uma Hilux de vez em quando. Verdade. Entendeu? Uhum. Porque é para perpassar esse limite. Então, tudo isso é proposital, porque podia ser uma caminhonete, como às vezes tem. Então, é para justamente brincar com essa atemporalidade. É usurpar mesmo essa ideia de tempo linear mesmo, assim. É cruzar todos esses caminhos. Então, é proposital nesse sentido, de fazer com que a história esteja em todos esses lugares. Mas, de fato, pode ser que esteja em 2019, 2020, numa comunidade no interior, em algum lugar? Pode, mas também pode estar em 1950. Entendeu? Tem a Hilux, e aí? Também pode estar agora, entendeu? É assim. Vou fazer mais uma pergunta aqui da plateia, da Camila. Qual livro você gostaria de ter escrito? Ai, meu Deus. Assim, é que... vou ser meio chato, mas eu vou responder. Só que assim, que livro que eu gostaria de ter escrito? Deixa o escritor escrever o livro dele, assim, tá? Gente, a Raquel de Queiroz brilhou no 15, né? A Clarice brincou no Paixão Segundo GH e tudo. Mas, assim, de fato, eu acho que o meu favorito, o 15, eu nunca... Tem gente que não vê nada demais no livro. Eu acho um negócio impressionante, como que a pessoa pega a história presente, assim, na contemporaneidade dela e na memória dela, da família dela, do passado dela. Não da família de sangue, né? Assim, pensando em ancestralidade mesmo, do povo que estava antes dela. E coloca num livro. Eu acho uma obra espetacular. Agora, se eu penso em não brasileiros, 100 Anos de Solidão. Nunca vi algo daquele jeito. Eu nem boto na lista dos favoritos, que eu só gosto de falar dos brasileiros, né? Mas o 100 Anos de Solidão é um negócio... O que é aquilo? É difícil até de ler. Muito doido. Seriam esses. E quando você está numa livraria ou está navegando numa livraria virtual... Qual é aquele autor que você está sempre procurando, assim, a mão coça para você comprar o livro dele? Assim, quem são os seus favoritos? O Itamar Vieira Júnior é o meu contemporâneo favorito. Sou fã do Itamar mesmo, assim, nossa.
Já li tudo dele. O próximo dele tá para sair também. Já está nas minhas mãos lá em casa. A editora me antecipou. É a minha próxima leitura. A Mariana Salomão Carrara. Impressionante aquela mulher. A marca, o tempo dela é o hoje, né? A Mariana é um negócio visceral, assim, de entrega poderosíssima. Eu gosto muito da galera nova que está chegando assim aqui agora. Então, eu fui à livraria recentemente buscando o livro dela ativamente, assim, né? É o primeiro romance dela, a estreia de romance. Ela tinha escrito contos só. Que é a Monique Malcher, com um livro que se chama Degola. Esplendoroso, assim. E aí, toda vez que eu vejo um contemporâneo chegando, eu cato. É o primeiro livro da autora, tem essa pegada mais contemporânea. Eu pego para ler, é o que eu mais gosto de fazer. Aí, de vez em quando, eu visito os clássicos, porque eu gosto. Mas eu acho que eu já li muita coisa dos clássicos, assim. E eu prefiro acompanhar os contemporâneos. É o meu tipo de literatura favorita. Então, recentemente, eu comecei a ler Dia Bárbara Nobre, que acabou de lançar o Boca do Mundo. Espetacular também, né? Então é isso. Jefferson ela vai Tenório. Vir em breve no nosso programa. Sério? Tá que legal, que legal. Nossa, eu amo muito ela. O Jefferson Tenório também, acompanho tudo que ele faz. É isso, a galera contemporânea eu gosto muito de pegar o que eles lançam. A Carla Madeira também, adoro ler os textos da Carla, tipo assim, acho que ela é um outro tipo de pegada da contemporaneidade. E, enfim, essa galera toda, assim. Mas, assim, o que eu vou atrás é o Itamar, mesmo, assim. Eu fico atento no Instagram para ver, vai lançar um conto, não vai ser traduzido, para onde, como que é, qual é a capa que vai ser a tradução. Deixa eu ver a capa. É assim, sou muito fã. Antes de encerrar o programa, eu queria muito que você falasse da capa dos seus livros, porque são muito belas, algumas pessoas já comentaram. Então, assim, para encerrar, fala delas para a gente. Falo. O pessoal gosta muito das capas, né? Eu também gosto muito de verdade. Eu sou suspeita a falar porque eu escolhi mais essa do que aquela, mas eu escolhi as duas. Porque foi assim, eu conheço um artista, um pintor, há bastante tempo, nas redes sociais, acompanhava ele nas redes, né? Ele pinta painéis, murais e tudo, mas eu não lembrava o nome dele, mas eu já era fã, assim, eu já gostava. Aí um dia eu estava em São Paulo, na época a gente estava pensando em publicar o Cozeiros, eu estava nisso, o que vai ser a capa, o que vai ser a capa? E nada vinha na cabeça, né? Eu peguei várias coisas, pinturas clássicas e tal, não funcionava, falei, paciência, vai chegar a hora. Eu estava na Avenida Paulista, eu acho, se eu não me engano, e vi um mural enorme, assim, com uma pintura muito bonita, assim, impressionante, assim, lindo, um fundo amarelo, eu acho. Eu falei, uau, o que é isso aqui? Acho que conversa com o que eu estou escrevendo, conversa com o que eu estou fazendo, traz uma identidade legal, deixa eu ver se funciona. Aí lá embaixo tinha o @ dele, né? Que é o Robinho Santana. E aí eu encontrei o Robinho Santana na internet. E aí, quando eu desci, era o feed dele com várias obras. E aí eu encontrei as várias obras do Robinho Santana. Eu vi primeiro uma que eu mandei para a editora, achei que fazia muito sentido. Isso aqui já era capa de um outro livro. Inclusive, a gente não pôde selecionar por isso. Mas a segunda que a minha editora olhou e falou, olha essa. E eu vi, foi essa aqui. A gente falou, a gente vai pegar essa com certeza. E aí ficou sendo essa. Pro Seca, Bebe Sangue à Terra, a gente fez a mesma coisa. Na verdade, eu fiz. A capa veio antes do livro. Eu já sabia o que eu ia fazer, o livro já estava na minha cabeça e tal, não se elaborando, acontecendo ali. Que eu quero umas rolinhas, um passarinho, o personagem principal, que não vai ser enfim. E aí, eu fui no Instagram do Robinho e achei essa imagem. Tirei print, já botei assim o nome, bem no improviso, assim, Seca, Bebe Sangue à Terra. Era outro nome que o livro ia ter, na verdade. Eu coloquei o outro nome do livro. E aí, mandei para a editora, assim, falei, olha só, Nath, o que você acha? Ela falou assim, eu acho que eu estou obcecada por isso. Aí ela não falou nada. 6 dias depois, ela falou assim, essa é a capa do seu livro. Ela comprou a capa e aí colocou. E ficou sendo assim. Então, eu acho que a minha ideia aqui, no fim das contas, contei essa história para dizer que a minha ideia é um projeto literário artístico estético, né? Então, estético tanto em estilística de texto, quanto em história que eu quero contar e montar a estética na cabeça das pessoas, e também num projeto estético da palpabilidade. O que eu quero construir é isso. Pode ser que isso aqui se rompa no meu 4º livro, no meu 5º livro, eu começo um outro projeto estético. Mas, por enquanto, eu estou aqui ainda. O meu 3º romance, que já está na minha cabeça, vai seguir essa linha também, com certeza. Então, tudo faz parte desse lugar, assim.
Parabéns, Patrick, pelo trabalho. Obrigado. Parabéns por esse desejo de trazer artistas para compor o seu trabalho, né? Que eu acho que é importante também a valorização de outros artistas brasileiros, né? Artistas negros brasileiros. E a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Agradeço a plateia que esteve aqui na Biblioteca da Câmara, quem acompanhou no YouTube, quem assistiu na TV. A gente, uma vez por mês, traz um autor brasileiro, uma escritora brasileira para cá, para a Câmara, mas a gente já tem 67 programas no YouTube. Talvez não estejam todos no YouTube, mas já tem bastante. Quem quiser assistir pode acessar o cd.leg.br/encontro. A playlist completa está lá. E por hoje... Obrigada, gente, pela audiência. Obrigada, Patrick, pela conversa ótima. Continue criando, nos surpreendendo. E é isso. Obrigado, meninas. Patrick, se despede também para a gente. Claro. Gente, muito obrigado por acompanharem, muito obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado por estarem aqui também. É uma honra, de novo, estar nesse espaço e elaborar e celebrar também aquilo que eu crio e produzo e de onde isso tudo vem. Obrigado por terem acompanhado também. Abraços, até mais.